Sofia, bom dia, Sofia. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Gustavo. Ó, vozona, vozeirão. Vozeirão. Tá cansado? Tá com sono ainda, é? Mãe. Bora lá, Sofia. Na página 326, Os Meninos Morenos. Texto 15. Os Meninos Morenos. Peraí, professora, que Sofia já volta. Ela foi só pegar os livros. Pronto, eu espero. É mais velho que o rio, que eu corri pela minha aldeia. Mas não é mais belo que o rio. Pronto, ela voltou. Pela minha aldeia. Comece, professora. 3, 2, 6, 326, texto 15, Os Meninos Morenos. Tá. Bora lá. Tá. Vou começar a ler, tá? Comece, meu amor. Os Meninos Morenos. O texto é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o texto não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Porque o texto não é o rio que corre pela minha aldeia. Estes versos são poemas de Fernando Pessoa, quando ele se assina Alberto Caeiro e vira poeta de sua província. Em Portugal, os poetas podem se referir à cidadezinha chamada de aldeia, como os espanhóis chamam a sua de pueblo. No Brasil, nós chamamos a aldeia por hábito de costume, e por hábito por costume, que nos vem à cabeça que são pequenas povoações vizinhas. Não temos, em português, uma boa palavra para se referir. Com a saudade, a cidade de onde nós temos, lembramos nossos desafios. Não dá para dizer poeticamente que estou com saudade do meu rio de Arreal, do meu povoado, da minha vila, da minha pequena cidade, da minha cidadezinha. É o lugar onde nasci. Não tem força poética dos que falam espanhol. Eles não têm a palavra saudade, mas a palavra pueblo. Eu queria tanto sentir saudade do rio de mi pueblo. Quando nasci, as cidades de minha infância eram exatos pueblos. E tinha rios mais belos que o texto. Era bonito. Ainda que Mortal. o pequeno rio da minha primeira aldeia, o lugar onde nasci, era pouco mais do que um córrego com belos remansos escondidos entre os bambuzais, onde os meninos nadavam escondidos e morriam de esquizotossomos, pois achávamos engraçadinhos caramujos que vinham colados em nossas panelas quando saímos da água. O rio da outra aldeia, este sim, era belo de verdade, corria fora entre a mata densa e eram lindas as suas curvas, com as árvores esbruçadas sobre o seu leito, tão grande quanto o tejo, chamava-se doce e dava lagosta. Minha avó gostava de pescar com os filhos nas margens, e dizia que não tinha sorte com peixe, que só sabia pescar lagosta e falava: querem ver? Aí afundava a vara do seu anzol, remexia no fundo do rio, soltava a água e em poucos segundos saía uma lagosta embolada na linha de anzol. É fácil, minha avó dizia. Elas ficam distraídas, passeando lá no fundo. Quero voltar ao Lajão. Lajão era uma da vila da beira do Rio Doce, quando comandado por negócio. Minha família se mudou para lá. Quero voltar porque eu preciso esclarecer tantas histórias ali dos 3 aos 6 anos. Todas as lembranças são ebrinosas.
e fora de ordem. A anta que todas as tardes atravessava a vila, caminhando calmamente em direção ao rio e nada na lembrança. Uma mancha negra flutuando em câmera lenta, uma nesgalinha. A anta já passou? Perguntava sua passagem marcada às horas da tarde. Seria a hora de servir o jantar, mas o jantar estava sempre posto em cima do fogão. Era só pegar o prato de servir o fogo. Estava sempre a sete, se o feijão quiser separar. Outra pessoa aí, continuando. Começando. Deixa eu ver quem eu pego. Sofia que leu agora, né? É. Evelyn, Oi, professor. começa aí, amor. Qual o texto? Os meninos morenos, na página 326. 326. 326. Aí tem. Tá. Estes versos são de um poeta, de Fernando Pessoa. Espera aí que eu tô chegando. Opa, passei. Ai, quanta página. Hein? Tu não tá na página ainda, minha irmã? Eu tava na página errada. Lá no final do livro, querida. Uhum. Já achou? Achei. Vamos lá. Mal percebi o rostinho moreno, as tranças negras, os olhos redondos e luminosos. Oi? Tu tá lendo aonde, né? O início. Os meninos morenos. O Tejo é mais belo, é esse, é? Que o rio que corre pela minha aldeia. Eu tô na página 326. Sim, pois é. Estes versos são de um poema. É para começar o texto. Comece aí. Vai, minha linda. Aqui. Estes versos são de um poema de Fernando Pessoa, quando ele se assina Alberto Caeiro e vira o poeta de sua província. Em Portugal, os poetas podem se referir à sua cidadezinha, chamando-a de aldeia, como os espanhóis chamam as suas de pueblo. No Brasil, quando falamos aldeia por hábito e por costume, o que nos vem à cabeça são as pequenas povoações dos índios. Não temos em português uma boa palavra para se referir com saudade à cidadezinha onde nascemos, lembrando as curvas do seu rio. Não dá para dizer poeticamente que estou com saudade do rio do meu arraial, do meu povoado, da minha vila, da minha pequena cidade, da minha cidadezinha, do lugar onde nasci. Não tem a força poética dos que falam espanhol. Eles não têm a palavra saudade, mas têm a palavra pueblo. Eu queria tanto sentir saudades do rio de mi pueblo. Quando eu nasci, a cidade de minha infância eram exatos pueblos e tinha rios mais belos do que o Tejo. Era bonito, ainda que mortal, o pequeno rio da minha aldeia, da minha primeira aldeia. Peraí, professor. Oi? O carro de som passou aqui. Tá. Esse carro de som é o Pois é. Aí, o pequeno rio da minha primeira aldeia, o lugar onde nasci. Era pouco mais do que um córrego. Um córrego? Córrego, com belos remansos escondidos entre bambuzais, onde os meninos nadavam escondidos e morriam de esquinomose, pois achávamos engraçadinhos os caramujos que vinham colados em nossas canelas, quando saímos da água. O rio da outra aldeia, este sim era belo de verdade, corria por entre a mata densa e eram lindas as suas curvas, com as árvores debruçadas sobre seu leito, tão grande quanto o Tejo, chamava-se Doce e dava largostas.
Minha avó gostava de pescar com os filhos das suas margens e dizia que não tinha sorte com peixes, que só sabia pescar lagostas e falava: "Querem ver?" Aí afundava a vara de seu anzol, remexia o fundo do rio, torruvava a água Turvava. e em poucos segundos saiu com uma lagosta embolada na linha do anzol. "É fácil", minha avó dizia. Elas ficavam distraídas, passeando lá no fundo. Elas ficam distraídas, passeando lá no fundo. Ficavam, não ficam? Para voltar ao Lajão. Lajão era o nome da vila à beira do Rio Doce, quando comandava por meu avô. Minha família se mudou para lá. Quero voltar porque preciso esclarecer tantas histórias. Ali vivi dos 3 aos 6 anos. Todas as lembranças são nebulosas fora de ordem. Há tanta que todas as tardes atravessava a vila caminhando calmamente em direção ao rio. E na minha lembrança, uma mancha negra flutuando em câmera lenta numa nesga de luz. "A anta já passou?" perguntavam. Sua passagem marcava as horas da tarde. Seria a hora de servir o jantar? Mas o jantar estava sempre posto em cima do fogão. Era só pegar o prato e se servir. O fogo estava sempre aceso e o feijão cozinhava sem parar. Outro aí. Deixa eu ver quem é o que Professora, eu vou ler. Muito bem, vamos. É Isaac. qual página mesmo? É Isaac que tá falando, né? É. 326. Os meninos Tá. morenos. Vem cá, me diz uma coisa. Quem é aquela mulher que tu perguntou se eu conhecia? Ah, professora, é uma irmã lá da minha igreja. Sim. Mas não aconteceu nada com ela, não? Não. É só porque ela morava lá em. Ela mora lá em casa. Cajazeira? Cajazeiras. Aí eu achava que vocês se conheciam. Não. Só um minuto. A gente pode até conhecer, né? Mas não lembro, não. Vá. 327, né? 26. 326. É os meninos morenos. Estes versos são de um poema de Fernando Pessoa. Pronto, 326. Esse texto aqui de cima, né? Aí pode começar logo do outro. Estes versos. Sim, tá. Vai, Zé. Vai. Peraí. Nasceu em 1892. Não é esse, não. Estes versos são de um poema 326. Os meninos morenos. Aí tem, estes versos são de um poeta de Fernando Pessoa. O nome do texto, Isaac, é Os Meninos Morenos. Eu não sei onde é que ele está. Tá, peraí. Ô, professora, pede aí para outra pessoa ler para eu me achar aqui. Enquanto Então, isso. Outra pessoa aí, continua. Israel. Sofia já leu, Evelyn já leu. Carlos Eduardo. Bora lá, Eduardo. Edu? Tá ruim. 326, aí. 326. Achou, amor? Acho que eu me achei agora, peraí. Pois não. 325, 324. 325. Peraí, eu não sei não. 326. Os meninos morenos. Achei. É para esse texto inteiro? Vá. Tá. Estes versos são de um poema de Fernando Pessoa, quando ele se assina Alberto. Alberto o quê, professor? Alberto Caeiro. Alberto Caeiro. E vira um poeta de sua província em... Não, e vira o poeta de sua província. Aí, ponto, né? Em Portugal... Os poetas podem se referir à sua cidadezinha. Chamado de aldeia, né?
como os espanhóis chamam as suas de Pueblo. pueblo. No Brasil, quando falamos aldeia, por Hábito. e por costume, o que nos vem à cabeça são as pequenas Professora, tá tudo embaixado. As pequenas povoações dos índios. Peraí, deixa eu só focar. Que quando chama aldeia, já sabe que é o lugar onde vivem os índios, não é isso? Povoação dos índios. Não temos em Portugal. Não temos em português uma boa palavra para se referir com saudade à cidadezinha onde nascemos. Lembrando as curvas do seu rio, não dá para dizer poeticamente que estou com saudade do rio, de meu arraial, do meu povoado, da minha vila, da minha pequena cidade, da minha cidadezinha, do lugar onde nasci. Não tenho a força poética dos que falam espanhol. Eles não têm a palavra saudade, mas têm a palavra pueblo. Eu queria tanto sentir saudades do rio do meu pueblo. Quando nasci, as cidades da minha infância eram exatos pueblos e tinham rios mais belos do que o Tejo. Era bonito, ainda que mortal. Ainda que o quê? Ainda que mortal. O pequeno rio da minha primeira aldeia, o lugar onde nasci, era pouco mais do que um córrego. Um córrego. Um córrego. Com belos remansos escondidos entre bambuzais, onde os meninos mandavam. Onde os meninos nadavam escondidos e morriam de esquizotomose. Esquizotomoses, né? É um verbo que dá. Pois achávamos achavam engraçadinhos os caramujos que vinham colados em nossas canelas. Quando saíamos da água. O rio da outra aldeia, este sim, era belo de verdade. Corria por entre as matas densa e eram lindas as suas curvas, com as árvores debruçadas sobre seu leito, tão grande quanto o Tejo. Chamava-se doce e dava lagostas. Minha avó gostava de pescar com os filhos nas suas margens e dizia que não tinha sorte com peixes, que só sabia pescar lagostas. E falava: querem ver? Aí afundava a vara de seu anzol, remexia o fundo do rio, turvava a água e em poucos segundos saía uma lagosta, embolada na linha do anzol. É fácil. Minha avó dizia. Elas ficavam distraídas. Elas ficam distraídas, pensando lá no fundo. Sim. Continuando na outra página. Quero voltar ao Lajão. Lajão era o nome da vila à beira do Rio Doce.
Quando quando comandada por meu avô, minha família se mudou para lá. Quero voltar porque preciso esclarecer tantas histórias. Ali vivi dois, três, Aos dos 6 anos. 3 aos 6 anos. Todas as lembranças são neblinosas e fora de ordem. A anta que todas as tardes, o que para ir? Atravessava. Atravessava a vila, caminhando calmamente em direção ao rio, é na minha lembrança uma mancha negra flutuando em câmera lenta, numa nesga de luz. A Uma anta, nesga de a luz. anta já Aí. A passou? anta já passou. A anta já passou. Perguntavam suas passagens, marcava as horas da tarde. Seria Seria a hora de servir o jantar, mas o jantar estava sempre posto em cima do fogão. Era só pegar o prato e servir. O fogão estava sempre aceso e o feijão cozinhava sem parar. sem parar. Gostou do texto? Pegando outra pessoa aí. Quem que eu pego? Evelyn já leu, Yasmin, Isaac, Carlos Eduardo. Bora lá, Carlinhos. Cadê Carlos Eduardo? Eu estou anotando, viu? Os que estão lendo. Para ter pontuação na leitura. Quem lê agora? Menina, se calou foi todo mundo. Bora, gente. Israel. Só tem Isaac aí na sala. Isaac, Yasmin e Sofia, é? E Evelyn. Sala. Bora lá, amigo. Vamos lá, Israel. Fazer o quê? Hein? Tá dormindo? Não. Por que não faz a leitura? Qual é a página? Menino? 326, os meninos morenos. Beleza. Eles não acompanham, não, desde o início, não. É para vocês acompanhar. Quando a gente estiver dizendo a página, é para vocês anotar a página. Todos vocês. Bora aí. Tem que ler isso tudo. Não, deixe de preguiça, homem de Deus. Nada. Vá, lê aí. Depende da sua leitura, se você vai ler todo ou não. Se você ler bem direitinho, eu só vou ler um pedaço. Vai lá. Meninos morenos. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Estes versos são de um poema de Fernando Pessoa, quando ele se assina Alberto Caeiro e vira poeta de sua província em Portugal. Os poetas podem se referir à sua cidadezinha chamada aldeia, como os espanhóis chamam as suas de pueblo. No Brasil, quando falamos aldeia, por hábito e por costume, o que nos vem à cabeça são pequenas povoações dos índios. Não temos em português uma boa palavra para se referir com saúde à cidadezinha onde nascemos. Com saudade. As curvas do seu rio. Não dá para dizer poeticamente que estou com saudades do rio, do meu arraial, do meu povoado, da minha vila, da minha mãe e da minha pequena cidade, da minha cidadezinha, do lugar onde eu nasci. Não tem a força poética dos que falam espanhol. Eles não têm a palavra saúde, mas têm a palavra... Não, tem a palavra saudade. Saudade, mas tem a palavra pueblo. Eu queria tanto sentir saudades do rio de meu pueblo. Quando nasci, as cidades de minha infância eram exatos pueblos e tinham rios mais belos do que o Tejo. Eram bonitos e ainda que mortal.
O pequeno rio da minha primeira aldeia, o lugar onde eu nasci, era pouco mais do que um córrego, com belos remanescentes escondidos entre bambuzais, onde os meninos nadavam escondidos e morriam de esquimose, pois achávamos engraçadinho os caramujos que vinham colados em nossas canelas quando saíamos da água. O rio da outra aldeia, este sim era belo de verdade. Corria por entre a mata densa e as suas curvas eram lindas, com as árvores debruçadas sobre o seu leito, tão grande quanto o Tejo. Chamava-se Doce e dava lagostas. Minha avó gostava de pescar com os filhos nas margens e dizia que não tinha sorte com os peixes, e só sabia pescar lagostas e falava que querem ver. Aí afundava a vara de seu anzol, remexia o fundo do rio, turvava a água e em poucos segundos saía uma lagosta embolada na linha do anzol. É fácil, minha avó dizia. Elas ficam distraídas, passeando lá no fundo. Tá vendo? Leu bem direitinho. Outro, continuando aí. Carlos Eduardo. Bora, Carlos. Vai ler só esse pedacinho. Quero voltar ao Lazão. Vai lá. Bora, Carlos. Estou esperando. O Wender. Certo, professora. Bora, Wender. Eu gosto muito da leitura de Wender. Bora lá. Os meninos morenos. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo é mais belo que o rio. Vamos. Que corre pela minha. Este é de um poema de Fernando Pessoa. Foi que houve? Esses versos são de um poema. Gal. Fernando Pessoa. Quando ele se Podem ser de aldeia como os espanhóis chamam as suas pueblos. No Brasil, quando falamos aldeia, os que são as pequenas povoações dos índios. Não temos em português uma boa palavra para se referir a cidade. tá ruim. A cidadezinha assentam das curvas dos seus Tá cortando. dizer poeticamente. Ai, que calor. Tá cortando, meu amor. Tá. Cortando até demais. Peraí, que eu vou repetir. Foi que houve. Por hábito e por costume, o que nos vem à cabeça são as pequenas povoações dos índios. Não temos em português uma boa palavra para se referir com saudade. A cidadezinha onde nascemos, lembrando as curvas do seu rio. Não dá para dizer poeticamente, mas tenho saudade do meu rio, do meu arraial, do meu povoado, da minha vila, da minha pequena cidade, da minha cidadezinha, do lugar onde nasci. Não tem a força poética que falam espanhol. Eles não têm a palavra saudade, mas têm a palavra pueblo. Eu queria tanto sentir saudade do rio Pueblo. Quando eu nasci, as cidades de minha infância eram exatos pueblos. E tinham muitos, mais belos do que o rio. Era bonito, ainda que imortal, o pequeno rio da minha primeira aldeia, o lugar onde nasci. Era pouco mais do que um córrego, com belos remansos escondidos entre bambuzais, onde os meninos nadavam escondidos e morriam de Esquitossomose. É Achavam um verbo, né, que dá. os caramujos que vinham
colados em nossas canelas, quando saíamos da água. O rio da outra aldeia, este sim era belo de verdade. Corria por entre a mata densa e eram lindas as suas curvas, com as árvores debruçadas sobre seu leito. Tão grande quanto o Tejo, chamava-se Doce e dava lagostas. Minha avó gostava de pescar com os filhos nas suas margens, e dizia que não tinha sorte com peixes, que só sabia pescar lagostas. E falava, querem ver? Aí afundava a vara de seu anzol, remexia ao fundo do rio, curvava a água e em poucos segundos saía com uma lagosta embolada na lima do anzol. É fácil, minha avó. Elas ficam distraídas passeando lá no fundo. Quero voltar ao Lajão. Lajão era o nome da vila à beira do Rio Doce, quando comandada por meu avô. Minha família se mudou para lá. Quero voltar porque preciso esclarecer tantas histórias. Ali vivi dos 3 aos 6 anos. Todas as lembranças são nebulinosas e fora de ordem. A anta que todas as tardes atravessava a vila tão vive calmamente em direção ao rio, e na floresta uma mancha negra flutuando em câmera lenta, uma noite de noite. A anta já passou, se a passagem marcava as horas da tarde, seria a hora de jantar, mas o jantar estava sempre pronto em cima do fogão. Era só pegar um prato e se servir. O fogo estava sempre aceso e o feijão cozinhava com clareza. Já? Na página 328 aí, Sofia. Transplante de menina. Tá bem. Transplante de menina. Corria no ano de 1931. Aproximava-se a data do meu aniversário. Ele ia completar 12 anos. Lá em Rio, nossos aniversários eram comemorados com animadas reuniões no meio de uma grande família. Avós, tios e tias, muitos primos e primas. A casa toda enfeitava, teatrinho feito por nós mesmos, jogos, cirandas, cantorias. E muitos presentes, muitos bons e doces, principalmente muito carinho e aconchego. A cadeira do aniversariante, na cabeceira de mesa, era decorada com um trono com grinaldos e enfeites de papel. A criançada toda endomingada, ostentando chapéus de penacho e coroas de flores de crepom. Tudo confeccionado por nossas próprias mãos. Eram eventos festivos, aguardados com palpitante antecipação, registrados em fotografias feitas com explosões de magnésio, que faziam metade do grupo sair nas fotos de olhos fechados e outros de olhos regalados. Mas nossos primeiros aniversários no Brasil nem chegaram a ser comemorados, passaram em branca nuvem, por meio de afobação aos mil problemas de grandes mudanças. Assim, os dias de meus 9 anos não fez festa, mas agora eu ia fazer 12, e estava na escola americana e morávamos numa casa bastante espaçosa, e eu tinha uma porção de coleguinhas. Achei que já poderia recebê-lo. Achei, mas não falei nada. A proposta de fazer uma festinha para mim partiu dos meus pais. E eu? Claro que fiquei muito contente. Eu deveria convidar alguns meninos e algumas meninas da minha classe. Aqueles com que me relaciono melhor. Uns 10 ou 12. Mamãe prepararia uma bonita mesa de doces e refrigerantes. Uma extravagância das nossas condições econômicas. Eu e meu irmão faríamos a decoração com os enfeites de papel, chapéus e bandeirolas. Fazíamos lá em Rio. Eu teria a primeira festa de aniversário no Brasil.
Dito e feito, eu escrevi os convites com a letra caprichada em cartões com vinhetas coloridas da minha própria lata e entreguei aos colegas de classe na escola alguns dias antes do evento, encabulado e contente com a receptividade e amada dos convidados. Quando chegou o dia, era um sábado, dia de sem aula na escola americana. Preparei tudo, enfeitei a sala, me estiquei com o primeiro vestido e o primeiro par de sapatos novos desde que chegamos a São Paulo. E esperei pelos meus convidados. Ao lado da mesa, toda decorada e cheia de guloseimas, os convidados estavam demorando a chegar. Mas já me haviam dito que no Brasil não se costuma chegar na hora, especialmente em festa. Pontualidade também era coisa de estrangeiros. Então, não me preocupei muito, apesar do natural impaciência, só que a demorava se prolongando. E 1 hora depois da hora marcada ainda não chegara ninguém. Nem 2 horas depois, nem 3, e a minha aflição aumentando, a angústia subindo, com um nó na garganta, um aperto no coração. Resumindo, a triste e interminável tarde chegou ao fim e anoiteceu, sem aparecer de só um dos convidados. Nenhum único. Frustração, decepção e rejeição. Essas foram as minhas companheiras naquele malfadado aniversário dos meus 12 anos. Eu não era de chorar, e diante dos meus aflitos pais, que não sabiam o que fazer para me ajudar, naquele transe amargo, eu não podia dar parte de fraca, mas à noite, na minha cama, quando ninguém ouviu, chorei muito, sufocando as lágrimas no travesseiro. E no ano seguinte, eu não quis festa nenhuma. Este foi um dos grandes traumas de transição do meu primeiro ano no Brasil. A rua de Jaguaribe, infelizmente, foi também um dos últimos, se não o último também do impacto, mas me deixou uma equimose na alma, cujo me fiz desaparecer. Que raiva, hein? A outra aí, Evelyn. Bora, Evelyn. Bora, minha querida. Professora, deixa eu ler. Tá? Transplante de menina. Muito bom, Isaac. Corria o ano de 1931. Tá? Bora, Isaac. Aproximava-se a data do meu aniversário. Eu ia completar 12 anos. 28, né, professora? É, Tá. vai. Calma. Calma, professora, rapidão. 328, achei. Não achei, não. 300. Transplante de menino. Achei. Vá. Transplante de menina. Corria o ano de 1931, aproximadamente Não, aproximava-se. a data do meu aniversário. Eu ia completar 12 anos, lá em Riga. Nossos aniversários eram comemorados com animadas reuniões, no meio de uma grande família, avós, tios e tias, muitos primos e primas. A casa toda enfeitada, teatrinho feliz por nós mesmos. Jogos, cirandas, cantorias e muitos presentes. Muitos bolos e doces. E principalmente, muito carinho e aconchego. A cadeira do aniversariante na cabeceira da mesa era decorada como um trono, com grinaldas e enfeites de papel. A criançada toda endomingada, ostentando chapéus de penachos. De penachos e coroas de flores de crepom. Tudo confeccionado por nossas próprias mãos, e eram eventos festivos, aguardando com palpitante antecipação e
registrados registrados em fotografias feitas com explosões de magnésio, que faziam metade do grupo sair na foto de olhos fechados e outra de olhos arregalados. Mas os nossos primeiros aniversários no Brasil nem chegaram a ser comemorados. Passavam em branco mesmo. Em meio à afobação e aos mil problemas da grande mudança. Assim, o dia dos meus 11 anos não teve festa. Mas agora eu ia fazer 12 e estava na escola americana e morávamos numa casa bastante espaçosa e eu tinha uma porção de coleguinhas e achei que já poderia recebê-los. Achei, mas não falei nada. A resposta de fazer uma festinha para mim partiu dos meus pais. E eu, claro, fiquei muito contente. Eu deveria convidar alguns meninos e algumas meninas da minha classe, aqueles que quem me relacionava melhor, uns 10 ou 12. Mamãe preparava uma bonita mesa de doces e refrigerantes, uma extravagância nas nossas condições econômicas. E eu e meu irmão faríamos a decoração com enfeites de papel, chapéu e bandeirolas. Como dito e feito. Escrevi até convites com letra caprichada, em cartões com vinhetas coloridas da minha própria lavra, e os entreguei aos colegas de classe na escola. Alguns dias antes do evento, encabulada e contente com a respectividade amável dos convidados. Quando chegou o dia, continuando. Quando chegou o dia, era um sábado, dia sem aulas, na escola americana. Preparei tudo, enfeitei a sala, me enchiquetei com o primeiro vestido e o primeiro par de sapatos novos, desde que chegamos em São Paulo. E esperei pelos meus convidados, ao lado da mesa, toda decorada e cheias de guloseimas. Os convidados estavam demorando a chegar, mas já me haviam dito que no Brasil não se costumavam chegar na hora, especialmente em festas. Por pontualidade também era coisa de estrangeiros. Então, não me preocupei muito, apesar da natural impaciência. Só que a demora estava se prolongando, e 1 hora depois da hora marcada, ainda não chegara ninguém. Nem 2 horas depois, e nem 3. E a minha aflição aumentando, a angústia subindo como um nó na garganta, um aperto no coração. Resumindo, a triste e interminável tarde chegou ao fim e anoiteceu sem que aparecesse um só dos meus convidados. Nenhum único. Frustração, decepção, rejeição. Essas foram as minhas companheiras naquele malfadado aniversário dos meus 12 anos. Eu não era de chorar, e diante dos meus aflitos pais, que não sabiam o que fazer para me ajudar naquele trans amargo. Eu não podia
dar parte da de Franca, mas à noite na minha cama, quando ninguém viu, chorei muito, sufocando as lágrimas no travesseiro. E no ano seguinte, eu não quis festa nenhuma. Este foi um dos meus grandes traumas de transição do meu primeiro ano no Brasil. Na rua Jaguaribe, felizmente, foi também um dos últimos, se não o último, de tanto impacto. Não, de tamanho impacto. De tamanho impacto, mas que me deixou um equimose na alma, que custou muito a desaparecer. Custou muito a desaparecer, né? Realmente é um trauma grande, né? A pessoa preparar tudo, uma festa e não rir ninguém. Foi triste, mas é verdade. Tadinha. Tadinha mesmo. Eu não sei bem, mas eu acredito que essa aula termina de 11. Mas vamos dar um tempinho aí. Já está 11 horas. Daqui a pouco ele toca a campainha dele. Vocês ainda têm aula de outro professor? Não. Não, acho que não. Acho que essa é a última, né? É. Pois estudo bem muito minha prova, viu? Porque tá difícil? Não, tá difícil não, tá dentro do assunto. Verbo. Eu dei as páginas, ontem eu fiz aquela revisão no caderninho, não foi isso? Foi. Então, é só estudar, é tempo, modo, número e pessoa do verbo, entendeu? É tempo. Os tempos do verbo, todo mundo sabe quais são os tempos, né? Presente, passado e futuro. E o modo. São 3 o modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Tempo, modo, número. Quanto ao número, pode ser singular ou plural. E as pessoas do verbo, todo mundo sabe quem são as pessoas do verbo. Quem são as pessoas do verbo? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não tem erro, não. A prova é isso. E Zé Botinha. É isso, professora? A prova? É só verbo, é só estudar os verbos. Tem um livro grande que eu botei as páginas, eu acho que ele já colocou para vocês. Eu coloquei as páginas que vocês vão estudar. Coloquei todas as atividades que eu coloquei. Aí eu ainda fiz a revisão do livrinho pequeno, que tem muita coisa de verbo também lá. Certo? Entendeu? Certo, entendi sim. Entendeu? Muito bem, pois estude mesmo, né? É isso. Eu acredito que a nossa aula está acabada. Ou acabou. E acaba de 11 horas. São 11h02. Mas eu acho que se acabar de É de 11. 11 horas, acho que a gente vai ter alguma aula, não? Sei não. Agora, qual aula? Quem vai dizer é Marco Neudo. Agora o bom é para chamar professor. Né? Então, Marconildo. Ele estava dando aula, né? Quando a aula for acabar, o professor vem, porque isso aí é só para dizer que está na aula. Exatamente. É porque termina de 11. Não são 50 minutos? Professora, Oi. O professor disse que faltava 5 minutos. Ainda agora? É. E termina que hora, né? De 11 não? Já é 11h05? No celular é 11h05. Aqui é 11h03. Tá vendo? Aqui é 11h03. Esse é o